Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos que acompanham esta live. Este é mais um momento Bíblia Thompson. Mais um momento Bíblia Thompson. E o tema que vamos abordar desta Bíblia de referência é Novo Homem. Novo Homem. Ou, como em algumas traduções bíblicas, Nova Criatura. Iremos abordar nessa tarde, no momento Bíblia Thompson. Pois bem, como os irmãos podem observar bem as referências, vamos começar a nossa análise e através da leitura desses versículos, Deus vai falar com a gente nessa tarde. Então abra o seu coração para receber a orientação, a direção e a vontade de Deus para nossas vidas, para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas e nós sejamos beneficiados no processo. Pois bem, vamos lá. Olha o que está escrito aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 11, versículo 19, concernente ao crente como novo homem. Olha o que diz a palavra de Deus. Então eu lhes darei um mesmo coração e um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Note que desde o Velho Testamento, principalmente na profecia israelita, Deus já tinha um propósito de provocar no seu povo um novo nascimento, como é chamado na teologia reformada, a regeneração. Um processo no qual o Espírito Santo faz a pessoa nascer espiritualmente, ressurgir espiritualmente. E nesse processo é feito através quando a pessoa se converte a Cristo. Imediatamente o Espírito Santo faz o processo de novo nascimento quando a pessoa se converte a Jesus Cristo, nosso Salvador. E desde o Velho Testamento já era o propósito do Senhor. O que eu tenho a dizer, meus irmãos, é que hoje, na nossa atual posição de cristãos, de filhos e filhas de Deus, somos novas criaturas. Nascemos de novo. Essa promessa, feita lá no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, na velha aliança, já se cumpriu nas nossas vidas porque já recebemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. E como novas criaturas, nosso comportamento também é novo. Nossas atitudes também são novas. Não são iguais àquelas que a gente tinha antes de conhecer Jesus Cristo. Mas a gente pode observar no meio cristão hoje, no meio evangélico, que muitas pessoas se comportam como quem nunca se converteu, como quem nunca nasceu de novo. Você vê pelas suas escolhas, pelas suas atitudes, pelos seus testemunhos, pessoas que outrora pareciam cristãs, começou a pôr as manguinhas de fora e se comportar como ímpios. Às vezes até pior do que o ímpio, né? Porque uma pessoa que conhece a verdade e depois se afasta da verdade, para Deus ela costuma ser pior do que o ímpio e dar mau testemunho. A gente tem vários exemplos aí de pessoas que começaram bem na fé, mas se deixou levar pela fama, pelo sucesso e se afastou. E Deus, uma situação dessa, observa, como bem observou o Senhor Jesus Cristo, disse que é inevitável que venha o escândalo, mas ai por aquele que vem o escândalo. Ai daquele por quem vem o escândalo. Né? Porque Deus vai cobrar, vai fazer uma cobrança maior para a pessoa que conhece a vontade dele, mas infelizmente se afasta dos caminhos do Senhor e ainda dá mau testemunho. Isso que é a pior coisa por parte de um cristão ou de uma pessoa que se diz cristã, que diz que nasceu de novo, que diz que sofreu o processo de regeneração quando as suas atitudes, as suas obras mostram justamente o contrário. E é importante, meus irmãos, a gente analisar nossas vidas para ver se a gente de fato nasceu de novo, se a gente está se comportando como pessoas que foram regeneradas pelo poder do Espírito Santo. Somos pessoas que verdadeiramente estamos seguindo a Jesus, estamos procurando melhorar cada vez mais dentro do processo de santificação. Porque a santificação é justamente a gente melhorar cada vez mais, se afastando cada vez mais do velho homem e se aproximando mais do novo homem, da nova criatura, da nova criação, até a gente atingir a estatura do próprio Senhor Jesus.
Ou seja, a meta final do cristão é ser igual a Jesus. E como a gente é igual a Jesus? Só observar nos evangelhos como Jesus se comportou em relação a Deus, em relação ao próximo e em relação a ele mesmo. Qual foi a postura de Jesus? E essa postura temos que imitar. Como o próprio apóstolo Paulo fala: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Devemos imitar a Cristo. Ser igual a Cristo. E isso vai mostrar que de fato nascemos de novo. Porque a gente entendeu quem é Jesus. E a partir do momento que a gente entende quem é Jesus, a gente começa a imitá-lo. A gente começa a observar e praticar os seus mandamentos, os seus ensinamentos conforme o Evangelho. E isso vai produzir frutos que de fato mostrarão que nascemos de novo, que temos o Espírito Santo. Vamos produzir os frutos do Espírito Santo. Mas infelizmente, a gente tem observado, principalmente nesses dias, nesse ano de 2023, né, que está difícil, a prova está grande para todo mundo, e muitos não estão suportando. E muitos estão se revelando como pessoas que nunca nasceram de novo. Essa que é a verdade, que nunca se converteram a Cristo, porque eles não querem largar certas práticas. Eles não querem deixar de fazer certas coisas que pertencem à velha natureza. Muito pelo contrário, eles até defendem e criam sistemas para favorecer o seu comportamento pecaminoso. Aqui perto de casa mesmo abriu uma igreja inclusiva. O que é uma igreja inclusiva? É uma igreja que tolera práticas que a Bíblia proíbe. Como, por exemplo, o homossexualismo. A Bíblia proíbe o homossexualismo. Mas só que na igreja inclusiva, a que tem perto aqui de casa, ela recebe essas pessoas, não tem problema nenhum, só que em vez de elas instruir essas pessoas a abandonar esse comportamento que é da velha natureza, muito pelo contrário, elas a incentiva e ainda diz que isso é porque Jesus é amor, porque Deus é amor, então a pessoa pode continuar do jeito que ela tá, como um velho homem. O homossexualismo, o adultério, a fornicação, ou qualquer tipo de pecado que a Bíblia lista e mostra pra gente, não é pra gente se conformar com eles, é pra gente abandoná-los, porque eles pertencem à velha natureza, à natureza adâmica. Então não faz sentido a gente se comportar como pessoas que não nasceram de novo e ainda dizer que nascemos de novo, que somos cristãos. Que nem, infelizmente, essa igreja inclusiva que tem aqui do lado, né? Eles louvam, eles cantam os hinos, mas não querem abandonar a prática. Eles ignoram o que a Bíblia diz claramente sobre o assunto. E evidentemente, meus irmãos, eu não estou me referindo somente ao homossexualismo. A Bíblia fala de vários outros pecados que pertencem à velha natureza, que tem que ser abandonado se a pessoa quiser seguir Jesus. O caminho para entrar no céu é estreito. Jesus ensinou isso. Por quê? Ele é o único caminho. E você, nesse caminho estreito, não vai conseguir entrar com bagagem do velho homem. E quais são as bagagens do velho homem? Já falei aqui. Adultério, fornicação, imoralidade sexual, bebedeira, homossexualismo, enfim. Só olha aí na Bíblia os pecados que a Bíblia proíbe, os pecados que a Bíblia mostra que é da velha natureza, da natureza carnal, que são bagagens, são pesos que vão ficar aqui. E você não vai conseguir entrar no reino de Deus com esses pesos. Então uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, ele abandona as coisas que é da velha natureza para se encaixar naquilo que é a nova natureza, que Deus criou através do poder do Espírito Santo. Dando continuidade na leitura aqui, meus irmãos. 2 Coríntios, onde vocês podem ver a sombra do meu dedo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Olha só o que Paulo está dizendo aqui para os crentes de Coríntios. Se você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. E eu já citei alguns exemplos de coisas velhas aqui. Mas que infelizmente tem denominações que insistem em empurrar essas coisas velhas como se fossem coisas novas. E não é. Elas têm que ser abandonadas. Uma pessoa que nasceu de novo, ela abandona a velha natureza e seus hábitos. Ela não cria como se fosse um bichinho de estimação e tenta proteger e tenta justificar. E às vezes usa até a palavra de Deus para tentar justificar aquilo que a própria palavra proíbe. Não faz o menor sentido, é contraditório, né? Mas as pessoas iludidas, ou porque de fato não querem largar aqueles hábitos da velha natureza, vão inventar um monte de desculpa para permanecer no erro. E ainda acha que ela vai entrar no reino de Deus, né? Ele ainda acha que toda essa bagagem de pecado da velha natureza, a pessoa vai conseguir entrar no reino de Deus. E não é assim que funcionam as coisas, meus irmãos. O caminho para entrar no reino dos céus é estreito, Jesus foi claro. O caminho que conduz à perdição, ele é largão mesmo. Ele tem um monte de propostas, um monte de ofertas, um monte de coisas atraentes, né? Aos olhos, à carne. Mas que o fim dele lá é um abismo fundo
e que pega fogo, onde muitos estão caindo, onde muitos vão cair no dia do juízo. E porque se iludiram, achando que eles poderiam viver como um velho homem e achar que vai entrar no reino de Deus. No reino de Deus só entra nova criatura, novo homem e nova mulher, nascidos em Cristo pelo poder do Espírito Santo. Todos os dias, meus irmãos, a gente luta para nascer de novo. Porque quando a gente deixa a carne prevalecer, evidentemente, a gente está deixando o velho homem prevalecer. E a gente se afasta mais de Deus. Mas quando a gente se empenha no processo de santificação e se afasta do pecado, mas a gente se aproxima do novo homem. Mas a gente se aproxima da estatura de Cristo, que é isso que Deus quer. Deus quer que a gente sejamos igual ao seu Filho, Jesus. Jesus trouxe a nova humanidade para nós. Porque a velha humanidade se perdeu em Adão. E em Cristo Deus traz a nova humanidade. E é essa nova humanidade que Deus quer que sejamos, tendo Cristo como a referência principal, a base principal. Entende? Olha só o que Paulo também diz aos crentes da Galácia. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas o ser uma nova criatura. Note aqui que Paulo está falando que não adianta vocês guardar todas as tradições de homens, não adianta guardar os hábitos da velha aliança, mas se comportar como uma velha criatura. Tanto é que as coisas da velha aliança só apontavam para Cristo. Mas tem muitas pessoas que acreditam, é interessante isso, eu falei de igreja inclusiva, mas também tem igrejas judaizantes. O que é igreja judaizantes? Igrejas que acreditam que praticando coisas da velha aliança, da lei de Moisés, ela vai entrar no reino de Deus. E Paulo, categoricamente, nas suas cartas, tanto em Romanos, como na carta aos Gálatas, deixa claro que a prática da lei de Moisés, ou de algumas coisas da lei de Moisés, ou da tradição judaica, não vai trazer salvação para ninguém. E nem provoca um novo nascimento. Muito pelo contrário, acaba sendo até uma pedra de tropeço. Que nem essas igrejas judaizantes que insistem que tem que guardar o sábado, que o sábado aponta para Cristo, mas eles insistem que tem que guardar, senão não é salvo. Outros vão até mais longe e mandam a pessoa se circuncidar de verdade, que nem os judeus faziam. Ou guardar certas festas judaicas, achando que isso é um comportamento de uma pessoa que segue Jesus. Não é. E Paulo está deixando isso claro. Não é a circuncisão, não é as práticas da velha aliança que importa para Deus. O que importa para Deus é você nascer de novo em Jesus Cristo. Você ser circuncidado, sim, mas espiritualmente. No sentido de mudança. Da velha atitude para a nova atitude. Do velho homem para o novo homem. É isso que importa para Deus. É isso que Paulo está falando aos crentes da Galácia. O que importa é ser nova criatura. Ser uma cópia de Cristo. Porque é isso que quer dizer ser cristão. Né? No original, no grego, é pequenos cristos. Pequenos cristos, ou seja, pequenas cópias de Cristo. E não pequenas cópias de Moisés. E não pequenas cópias de qualquer crença pagã que a gente vê por aí com seus costumes e hábitos. Ser nova criatura é ser igual a Jesus. Jesus é o nosso foco, o nosso padrão ao qual a gente tem que seguir. E não os costumes da velha aliança que só apontava para Cristo. Nessa mesma carta de Paulo aos Gálatas, Paulo fala que o fim da lei é Cristo. Então não adianta observar festas judaicas, calendários judaicos, guardar o sábado. Isso para Deus não serve mais, não vale mais e Deus não vai receber ninguém que ainda está amarrado aos velhos rudimentos que tinha o valor simbólico e temporário até Jesus chegar e mudar a lei. Como diz o escritor aos Hebreus, se muda o sacerdote, muda a lei. E esse sacerdote rei chegou, é Jesus, então mudou. Agora a salvação e o novo nascimento é obtido através de Cristo e não de práticas, de tradições de homens, de tradições judaicas ou de coisas até da velha aliança. Entende? Mas tem igrejas hoje que a gente pode observar que se chamam igrejas que seguem costumes judaicos e ainda acrescenta como meio para ser salvo. E isso é uma heresia. Como tem uma determinada denominação, que para mim é uma seita, que insiste que tem que guardar o sábado, porque senão está desobedecendo os mandamentos e não vai entrar no céu e não vai se salvar, que é um absurdo. Você tem que crer em Jesus, e Jesus é suficiente. Não é a guarda do sábado que é suficiente para a sua salvação, é Jesus. Jesus é suficiente. Põe isso na cabeça de vocês. Jesus é suficiente e nada mais. O que colocar no fundamento que já foi colocado, que é Jesus, colocar a mais, já é heresia. Já é doutrina de demônios. E que infelizmente muitos têm seguido, né? Tiveram suas mentes cauterizadas, influenciadas por essas
seitas judaizantes que se dizem igrejas, que insistem, assim como fazia na época de Paulo, né, aqueles judaizantes entravam no meio da igreja e falavam, ó, se vocês não guardar a lei de Moisés, vocês não vão se salvar. Se vocês não guardar a lei de Moisés, vocês não vão nascer de novo. Ditando regras e costumes que não é aquilo que Cristo e seus apóstolos ensinaram. Agora passando para o próximo versículo aqui, eu vou subir um pouquinho. Não sei se vocês podem ver daí. Tá lá, Efésios, capítulo 2, versículo 15. A lei dos mandamentos, que consiste em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, né? Aqui tá só o versículo, mas o versículo de cima fala que em Jesus começou esse processo do novo homem. A lei estava cumprindo o seu propósito, o seu papel, até a chegada de Cristo, como aio para Cristo, como diz Paulo, né, na sua carta aos Gálatas, como um tutor, como um professor que estava direcionando as pessoas para Cristo. E nisso, quando a lei cumpre seu papel, falando assim, ó, por mim vocês não podem se salvar, porque vocês não são capazes de cumprir os meus requisitos. É como se a lei estivesse falando isso. Então vocês têm que ir para Jesus. A lei direciona as pessoas para Jesus. Por quê? Porque a gente não somos capazes de cumpri-la. A lei de Deus é boa, agradável, perfeita e santa. Tão perfeita que a gente não é capaz de cumprir esses requisitos. E se a gente pretende se salvar por ela, estamos perdidos. Como Paulo ensina exaustivamente nas suas cartas, principalmente na sua carta aos Romanos. Ele ensina isso claramente. Quem leu as cartas de Paulo aos Romanos sabe muito bem disso. Então, a lei vai direcionar as pessoas a Cristo. A lei vai falar, por mim aqui vocês não vão chegar a Deus. Muito pelo contrário. Por mim vocês vão para o inferno. Porque vocês não cumprem meus requisitos. Né? Aí eu falando de igreja judaizante, vem essas pessoas que falando que tem que guardar o sábado, mas não guardam os outros mandamentos. Quer dizer, já caiu aí. Paulo falou, se você quer ser salvo pela lei, você tem que cumprir toda a lei. E é impossível a gente cumprir toda a lei, meus irmãos e minhas irmãs. É impossível. Foi por isso que Deus preparou um novo caminho, que é Jesus. Por isso que Jesus agora é o meio pelo qual Deus nos recebe. Não há outro caminho. A lei de Moisés é obsoleta. No máximo, a lei de Moisés, ou a lei que Deus deu através de Moisés, serve para mostrar para a gente o que agrada e o que não agrada a Deus, o que é certo e o que é errado. Mas ela não tem poder de salvar, muito pelo contrário, ela só aponta os nossos erros, nossas falhas e nossas limitações. Porém, Cristo, ele cumpriu toda essa lei, que a gente não foi capaz de cumprir, que o povo de Israel, na velha aliança, não foi capaz de cumprir. Cristo cumpriu na sua vida aqui terrena. Ele cumpriu completamente a lei, e esse cumprimento nos foi dado como se fosse nós que cumpríssemos a lei. Né? Quando a gente crê em Jesus Cristo, a gente está cumprindo toda a lei. Simples assim. A fé em Jesus Cristo nos faz cumprir toda a lei. Porque o ato de justiça de Jesus, de cumprir a vontade de Deus, foi transferido para nós, através da fé nele. Entende? Por isso a gente é capaz de cumprir toda a lei. Não porque a gente consegue obedecê-la, porque a gente não consegue, até hoje a gente não consegue obedecer. Mas por causa da nossa fé em Jesus Cristo, que nos serve de crédito, de garantia, de segurança, que mesmo quando a gente falha em cumprir os mandamentos do Senhor, Jesus já garantiu para nós. A gente só tem que continuar seguindo Ele e procurando em nossas vidas imitá-lo cada vez mais. Né? Cada vez mais imitando o Senhor Jesus Cristo. E nisso, evidentemente, Deus é glorificado. E isso é o comportamento de uma nova criatura, de um novo homem, que é o tema que a gente está tratando aqui na Bíblia Thompson, né? Eu estou fazendo esse trabalho aqui de usar a Bíblia Thompson e usar suas referências para a gente abordar esses temas que são importantes para o nosso desenvolvimento e temas pelo meio do qual Deus fala com a gente, como está falando agora. Ele quer que a gente se comportemos como novas criaturas, livre das amarras dos homens, de tradições de homens e até mesmo do velho sistema da velha aliança. Deus quer que a gente imite a Cristo e não a lei de Moisés, porque, como eu já disse aqui, não somos capazes de guardar os mandamentos do Senhor completa e perfeitamente durante 24 horas, todos os dias da nossa vida. Não somos capazes. Mas em Cristo a gente está garantido. E em Cristo Deus nos recebe. Fora de Cristo, esquece. Através da lei de Moisés, Deus não vai te receber, Ele vai te condenar. Através de igrejas inclusivas ou de igrejas judaizantes, com seus hábitos e costumes contrários à palavra de Deus, ou que caducaram na própria palavra de Deus, Deus não vai receber nenhum de nós. Só em Jesus Cristo. Jesus é suficiente. Como eu já disse aqui, põe na tua cabeça. Você só precisa de Jesus. E é através de Jesus que você se torna um novo homem, uma nova mulher. Entende? Dentro do padrão e da referência de Cristo. Então, por isso que eu aconselho vocês conhecerem cada vez mais Jesus. Porque quanto mais vocês conhecerem Jesus, mais parecido com eles vocês vão ficar. E é isso que Deus quer.
E eu falo de conhecer, não é simplesmente saber da história da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, mas se comportar como Jesus, entende? Em todos os momentos da sua vida. Né? Não tem um filme chamado Em Teus Passos, o que Jesus faria? É mais ou menos isso. A gente tem que parar, olhar para nossa vida. O que Jesus faria nessa situação que eu estou vivendo agora? Entende? E ter isso como um exercício. E isso só vai mostrar o quê? Que nascemos de novo, porque a gente está preocupado em parecer com Jesus. Estamos preocupados de seguir as pisadas de Cristo. Olha também o que Paulo diz aqui aos crentes de Éfeso, no capítulo 4, versículo 24. Aqui, ó. Eu vou pôr meu dedinho aqui, ó, sombra. Ó. E vós revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Quando a Bíblia fala de justiça, ela está se referindo à vontade de Deus. Então, o novo homem, ele é capaz de fazer a vontade de Deus. E é desse novo homem que Paulo está dizendo que a gente tem que nos revestir todos os dias. É como se fosse uma roupa. Você tira a velha roupa, aquela roupa suja, podre, fedida, joga fora. E veste a roupa nova, cheirosa, limpinha. Entende? Ser um novo homem, ser uma nova mulher em Cristo, é justamente deixar de fazer as coisas velhas, como eu já abordei aqui. E fazer as coisas novas, como tendo Cristo como referência dessas coisas novas. E Deus criou esse novo homem para praticar a vontade dele. E também se santificar, isto é, se afastar do pecado. Se afastar da velha natureza, dos velhos hábitos, das velhas atitudes pecaminosas e destrutivas, que não levam senão à perdição. Deus quer que a gente se revista do novo homem todos os dias. A gente acordar de manhã, pela manhã, fazer a nossa oração ao Senhor e pegar a nossa roupagem de novo homem, de nova mulher em Cristo. E caminhar como Cristo caminhou durante a sua vida, aqui na Terra. Né? Vamos descer um pouquinho mais, que esse aqui é o último tópico que eu vou abordar, que é a ressurreição, é melhor dizendo, né? Ressuscitado da morte espiritual. E aprofundando mais esse tema da regeneração, do novo homem, da nova mulher em Cristo, olha só que esses versículos aqui selecionados pela Bíblia Thompson nos diz. Ezequiel, capítulo... Deixa eu anotar aqui que tá... O foco aqui da câmera tá me atrapalhando. Ezequiel capítulo 37, versículo 10. Profetizei com ele como ele me ordenara. Profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Aqui Deus fazendo uma promessa através do profeta, através dessa visão do Vale dos Ossos Secos, uma passagem muito conhecida pelos irmãos, onde Deus, né, em visão mostra para o profeta como ele ia ressuscitar o povo espiritualmente, o povo de Israel que estava ali naquele cativeiro da Babilônia, né? E na volta do cativeiro, eles iam sair do cativeiro, né? Ia terminar a punição que eles receberam pela desobediência, né? Ficaram 70 anos no cativeiro da Babilônia. E aí, no finalzinho, Deus ia fazer que a nação de Israel ressuscitasse espiritualmente. E é simbolizado através do Espírito entrando naqueles ossos e fazendo aqueles ossos se unir um com o outro e a carne voltar para os corpos e de repente levanta um exército representando o povo, né? Uma ressurreição, um nascimento espiritual. Porque até então o povo estava morto espiritualmente. Especificamente considerando a parte histórica ali, onde o profeta estava tendo essa visão, o povo de Israel lá na Babilônia, eles já estavam desanimados. Porque eles estavam tanto tempo no cativeiro, e na cabeça deles, eles acham que Deus tinha abandonado eles mesmo, esquecido eles lá na Babilônia. E aí, foi quando Deus deu essa visão pro profeta, dizendo que não, Deus não abandonou vocês, muito pelo contrário, Deus vai fazer vocês nascer de novo. E essa promessa tem se cumprido não só para o povo de Israel, na velha aliança, mas se cumpre com mais propriedade e mais completamente em Cristo para os da nova aliança, para nós que cremos em Jesus. E ele nos colocou o seu Espírito. A partir do momento que a gente rendeu nossas almas a Jesus, o Espírito Santo passou a habitar na gente. E nesse processo o Espírito Santo fez a gente nascer de novo. Agora a gente tem que observar uma coisa, meus irmãos, como eu já disse aqui no começo dessa live. Muitos se comportam como se não tivesse nascido de novo, mas diz que é cristão. Mas se comportam como um velho homem, como velhas criaturas, né? Hábitos que eles tinham abandonado no mundo estão voltando a praticar e estão com a desculpa de que, mas é normal, não tem nada a ver. Sendo que a Bíblia fala que tem a ver sim. Tem tudo a ver. Se a gente começar a negociar com o pecado, meus irmãos, a tendência é a gente ser morto pelo pecado.
Qual que é o salário do pecado que Paulo falou? O salário do pecado é a morte. A Bíblia é clara. A Bíblia não relativiza o pecado. A Bíblia diz, pecado é pecado. Mas hoje as pessoas estão relativizando o pecado. Que nem hoje citei o exemplo aqui da igreja inclusiva, aqui perto da minha casa. Né? Que está relativizando o pecado. Especialmente a questão do homossexualismo, que é a questão que eles mais tratam aqui. Né? Como se fosse algo... Não, Deus te recebe assim. Deus pode até te receber assim, mas Ele não quer que você permaneça do mesmo jeito. Deus te recebe como velho homem, mas Deus quer que você se torne um novo homem. Entende? Você tem que se vestir, eu já li aqui o texto. Em Efésios, você tem que se vestir com a roupa do novo homem e jogar a do velho fora. É isso que a gente tem que entender. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 24, diz assim: Pois este é meu filho, que estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. A parábola do filho pródigo, né? Bem conhecida também. Esse aqui sofreu uma morte espiritual, uma representação de uma morte espiritual. De uma pessoa que conhecia o pai, estava na casa do pai, mas se afastou do pai. E foi pro mundo. Né? E foi pro mundo. E lá se perdeu no mundo, perdeu o dinheiro da herança. Gastou com meretrizes. Gastou com pecado. E quando ele se viu num estado de miséria, ele lembrou de Deus e voltou. Mas Deus não recusou ele. Deus o recebeu. O pai de família, no caso ali, representando Deus, recebeu seu filho de volta. Mesmo sob protestos do seu irmão mais velho. Deus, o pai de família, o recebeu. O pai do filho pródigo o recebeu. Porque Deus é misericordioso, meus irmãos. Mesmo que você tenha caído em algum pecado da velha natureza, do velho homem, Deus vai sempre te receber. Deus sempre vai te dar uma nova oportunidade. É você, às vezes, que não se dá a oportunidade de voltar a Deus. Você erra e você se sente envergonhado, ou se sente revoltado e se afasta. E acha que não é mais digno de voltar para Deus, porque você deixou a velha natureza prevalecer. Mas essa parábola do filho pródigo nos ensina o quê? Que todas as vezes que a gente volta ao Pai, o Pai nos revigora novamente. Além de nos perdoar, porque Cristo já pagou pelo pecado, até pelos pecados futuros que a gente cometeu, Cristo já pagou. Só que o que Deus quer da gente? Que a gente se arrependa e volte para a casa dele. Volte para a casa do Pai. Ele vai receber, vai dar uma festa. Os anjos vão dar festa, né? Não é outra passagem que Jesus fala, né? Contando que há alegria nos céus quando um pecador se arrepende? Há alegria nos céus. Deus sempre vai receber uma pessoa arrependida, com o coração contrito, que reconhece que estava sendo dominado pela velha natureza, estava deixando a velha natureza prevalecer. Agora, uma pessoa que nunca admite que está errado, que precisa melhorar, que sabe que ela está fazendo a coisa do velho homem, da velha natureza, mas mesmo assim quer passar a mão no pecado, quer relativizar o pecado para continuar vivendo no erro e ainda querer achar que Deus vai receber, aí é diferente. Deus não recebe pessoa que não se arrepende. Deus não recebe pessoas que não têm o coração contrito, um coração arrependido, um coração que reconhece: eu errei e preciso mudar. Eu preciso largar as coisas da velha natureza e me comportar como um novo homem, como uma nova mulher em Cristo. E assim meu Pai vai me receber. Quando aquele filho pródigo se arrependeu do seu erro, reconheceu que estava errado, que a escolha dele foi errada, a atitude correta dele foi voltar para Deus e pedir perdão. Foi que ele pediu perdão pro seu pai. Pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas me trata como um dos seus empregados. Deus jamais vai te tratar como empregado, ele vai te tratar como um filho. Toda vez que você voltar arrependido do seu erro, pedir perdão a Deus e querer se esforçar para mudar, Deus vai te receber como um filho, não como um empregado. Deus jamais vai receber alguém que ele deu o seu filho amado, unigênito, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz, como um mero empregado. Ele vai receber como um filho. Porque você foi pago, você foi comprado, melhor dizendo, com sangue precioso. Deus pagou um alto preço por você, para ele te tratar como um mero empregado. Ele vai te tratar como um filho. E Deus não volta atrás das suas promessas, das suas bênçãos. Entende? Prosseguindo aqui, Romanos capítulo 8, versículo 11. Se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu espírito que em vós habita. Aqui a gente já tem o Espírito Santo, Paulo falando. E o processo de mudança, de novo nascimento, não parou só na nossa alma, no nosso interior, no nosso coração, esse novo nascimento. No dia da volta de Cristo, ele vai se estender para o nosso corpo físico. Esse corpo de carne pesado que a gente tem hoje, que é suscetível ao pecado, que é fragilizado pelo pecado, pelos efeitos noéticos do pecado, esse corpo aqui mortal que a gente tem hoje, ele também vai ser vivificado pelo Espírito Santo. Ele vai ser transformado. E aí, quando chegar aquele dia, nem a nossa mente e nem o nosso corpo vai ser mais um tropeço pra gente. A gente vai ser completamente uma nova criatura.
Porque a gente está num processo aqui, meus irmãos. Primeiro, Jesus nos regenerou pelo poder do Espírito Santo, através da conversão e do novo nascimento. E o próximo passo vai ser quando ele voltar, que ele vai transformar nossos corpos mortais, vai tirar, como diz Paulo, ensina lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, vai trocar, melhor dizendo, vai transformar, essa é a palavra correta, transformar nossos corpos mortais em corpos imortais, né? Um corpo corruptível em corpo incorruptível. Um corpo que não vai estar mais sujeito aos efeitos do pecado. Não vai estar mais sujeito à morte, não vai estar mais sujeito às doenças e nem às fraquezas carnais da velha natureza adâmica. Porque a natureza adâmica já passou para nós que é cristão. Ainda que ela insiste em tentar nos tirar do caminho do Senhor, os velhos hábitos da natureza adâmica insistem em tentar nos dominar, a nova natureza cada vez mais está sendo formada na gente. De tal maneira que vai chegar ao ponto que o velho homem não terá mais poder sobre nossas vidas, nenhum. E nem sobre o nosso corpo, que também vai ser transformado. Mas enquanto esse dia não chega, meus irmãos, se santifique. Se empenhe em fazer a vontade de Deus como Jesus fez. Se empenhe em fazer a vontade de Deus imitando Jesus. Entende? Também em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos. Antes a gente estava morto espiritualmente. Antes de Jesus, a gente estava morto nos nossos pecados. E o que estava aguardando a gente lá do outro lado era a perdição eterna, o inferno. Que é para lá que vão as pessoas sem Cristo, que estão nos seus pecados. Mas Deus teve tanta misericórdia da gente que Ele permitiu a gente acreditar em Jesus e ser regenerado no processo. E sendo regenerado no processo, a gente não tem mais que dar satisfação à natureza pecaminosa. A gente não é obrigado mais a pecar. Aliás, nós que somos cristãos hoje, meus irmãos e minhas irmãs, se a gente peca hoje como cristão, a gente tá pecando porque a gente quer. E não porque a carne é simplesmente fraca, né? Tem gente que usa essa desculpa para pecar. Ah, não, porque a carne é fraca. Por isso que eu não aguentei. Paulo deixa claro na sua carta aos Coríntios, se eu não me engano, acho que é na segunda, que não vem nenhuma tentação além das nossas forças. Toda tentação que vem, a gente somos capazes de dominar. Aliás, lá no Velho Testamento, Deus fala isso para Caim. Né? Ele fala isso para Caim antes de ele assassinar seu irmão Abel. Naquela época eles ainda tinham o Espírito de Deus. Né? Naquela época eles tinham o Espírito de Deus. E qual foi a orientação de Deus para Caim? Quando ele estava revoltado e invejando seu irmão, doido para assassiná-lo. O pecado está à sua porta, mas cabe a você dominá-lo. Cabe a nós dominar, meus irmãos. E agora a gente tem mais poder ainda para fazer isso, porque o Espírito Santo habita na gente. De modo que quando a gente peca é porque a gente quer. E não porque foi mais forte que a gente. Nenhuma tentação que vem sobre nós é maior que nossa capacidade de resisti-la. E se tiver chegando nesse ponto, o próprio apóstolo Paulo falou, Deus dá uma porta de escape. Lembra de José? Com a esposa de Potifar? Ele sabia que ele não ia aguentar. Provavelmente a mulher de Potifar deveria ser uma mulher muito bonita, muito atraente, e que estava dando em cima dele, se jogando em cima dele. E ele, sabendo que ele tem uma natureza de homem, que é hétero, né? E sabendo que ele não poderia resistir, o que ele fez? Ele caiu fora. Deus deu uma porta de escape. Qual é a porta de escape para José? Cair fora. Às vezes, para você derrotar o pecado na sua vida, você não tem que bater de frente com ele. Às vezes você vai ter que correr, vai ter que fugir. Você vai ter que evitar lugares que fomente o seu desejo pecaminoso. Você vai ter que evitar ver coisas que fomente o seu desejo pecaminoso. Você vai ter que abrir mão, vai ter que fazer alguns sacrifícios para justamente você não ter a desculpa de que não resistiu. Não é que você resistiu, é que você ficou brincando com o pecado. Como Sansão ficou brincando com Dalila. Né? Lembra de Sansão brincando com Dalila? Né? Com aquela charadinha dele lá, tirando um sarro da Dalila, falando que se ela fizesse determinada coisa com o cabelo dele, ele ia perder as forças, até o ponto que ele não resistiu e acabou cedendo ao pecado, falou o seu segredo, o segredo da sua força, e os irmãos conhecem o fim que Sansão teve, não foi? Porque ficou brincando com o pecado. Em vez de afastar aquela situação, ele ficou dando corda. Se você, meus irmãos e minhas irmãs, não quer ficar caindo em determinada tentação, se afaste. Não tenta ficar batendo de frente. Não tenta ficar se expondo à situação que você sabe que você pode cair. É isso que uma nova criatura faz. É isso que um novo homem, uma nova mulher em Cristo faz. Ele não brinca com o pecado, ele se afasta, ele se desvia do mal. O mal tá vindo ali, ele já se desvia. Ele não vai bater de frente. Então não tem desculpa, meus irmãos, quando a gente peca porque a gente quer. Eu falo como cristão. A gente peca porque a gente deixa o velho homem ir tomando espaço na nossa vida. A gente vai dando corda, quando vai ver acaba caindo na tentação. Não é mesmo? Olha só também aqui em Efésios capítulo 2, versículo 6.
e nos ressuscitou com ele, nos fazendo assentar nas regiões celestes, em Cristo Jesus. E, emendando aqui, eu vou ler também Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se foste ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Pai. A pessoa que nasceu de novo, ela olha para cima. Ela olha para Cristo. Ela deseja as coisas do alto. Ela se comporta como um ser celestial, à destra do Pai. Ela procura agradar a Deus. Ela procura andar nos caminhos do Senhor, como Jesus Cristo andou. E a gente tem acesso a essas bênçãos. A gente tem acesso a essas bênçãos maravilhosas na nossa vida. Só que somente quando a gente pensa nas coisas de cima. E um segredo aqui também, viu? Se vocês querem ocupar as suas mentes com coisas de Deus, é só você começar a meditar nas Escrituras, orar, cantar hinos, recitar salmos. Se vocês não querem que o mal domine a mente de vocês, se vocês não querem ser dominados pelos maus hábitos, pelos desejos da velha natureza, do velho homem, da natureza adâmica, comecem a ocupar a mente de vocês com as coisas de Deus. Comecem a cultuar a Deus. Comecem a adorar a Deus. Comecem a meditar, a estudar nas Escrituras. Façam devocionais, façam jejuns, orações. É assim que você vai limpando a sua mente e vai se revestindo do novo homem quando você faz essas coisas. Quando Deus toma um lugar na sua vida. Quando Cristo é sua prioridade. Aí não tem espaço para o velho homem, não tem espaço para o pecado. Não tem espaço para a velha natureza. E aqui, vamos chegando no final dessa live. Espero que Deus tenha falado ao coração de vocês. Essa live também vai ser postada no meu canal do YouTube, Bíblia Verso. Se vocês, aqueles que não conseguiram acompanhar do começo a live, pode ver o vídeo completo lá. Amanhã já vai estar postado, né? E que Deus continue falando com você. Que você continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E mais ainda, se comporte como um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Porque isso agrada a Deus. Que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Tchau.